Então, talvez vocês nem perceberam, ou sim, né? Mas já estamos chegando no último mês do ano, onde este ano passou voando mais uma vez, onde mais uma vez é Natal. E assim como passou correndo, eu imagino que não é diferente, pois quando eu falo com as pessoas, quase todas elas dizem a mesma coisa, de que agora que é o fim de ano, parece que tem mais coisas acontecendo, afazeres que durante o ano elas tiveram. Onde temos muitos encerramentos, faxina de Natal, para aqueles que gostam de fazer, né? Viagens programadas, visitas que já vem chegando um pouco mais antes, e com isso a gente se preocupa com a comida, com as bolachas de Natal, com os bolos, panetones e assim por diante. Também em comunidade temos esta época muitos encerramentos, e essa semana mesmo nós teremos 4 encerramentos e uma confraternização. E uma coisa legal que nós fizemos também nos PGMs é que nós não fizemos encerramento, mas sim uma confraternização com todos os grupos de PGM em um só, no qual nós nos reunimos para ali criarmos mais intimidade uns com os outros. E assim o ano vai ficando uma loucura. E aí chega o Natal. E quando vê, a gente nem presta atenção direito, nem se depara, e talvez ali a gente perde o que é precioso ser lembrado neste momento, perde o significado desse momento, perde a grandeza de poder contemplar aquele que é a história que mudou o mundo. E essa é a nossa série também para o mês de dezembro, onde hoje nós vamos começar a falar sobre o autor da história que mudou o mundo. O autor, esse é o nosso assunto de hoje. E ainda antes de falar do autor, falando sobre esse tema da série, eu quero fazer uma pergunta a vocês, que na verdade é uma pergunta bem óbvia. Você já percebeu o poder de uma boa história? Quem é amante dos livros, né? Também filmes, né? Sabe como uma história nos envolve. E nós somos seres humanos movidos por histórias. Os cinemas, a literatura, as conversas, a tradição, onde a vida é movida por histórias e por boas histórias. E por histórias que assim nos contagiam. Onde eu e você somos pessoas que nós somos movidos por histórias. E se você perceber tudo aquilo que te envolve, tudo aquilo que te encanta, tudo aquilo que você vai gostando de compartilhar, gostando de ouvir, que vai envolvendo a tua vida, envolvendo as tuas alegrias, envolvendo as tuas tristezas, tem por trás o poder de uma boa história. Isso porque as histórias, elas nos conectam. Também a Bíblia, onde a Bíblia lá na sua origem, antes mesmo de ser Bíblia, o povo de Deus era um povo contador de histórias, onde ali tinha um fator tradicional que era oral, em que as histórias eram contadas de geração em geração. E assim tudo movia-se por histórias, onde a história que nós conhecemos no Antigo Testamento nos mostra que por muitos séculos, as histórias moviam o povo. Também depois no Novo Testamento, o povo de Deus é conhecido como um povo de histórias. E com isso, hoje em dia, especialistas nos livros de comunicação, nos livros que vão nos explicar como funciona, por exemplo, o mundo digital, vão nos dizer que todos eles têm em si o encanto e a capacidade de conectar-se a boas histórias. E com isso nós podemos observar então de que nós somos uma espécie, nós somos uma humanidade que gosta de histórias e que é envolvida no poder de uma boa história. E com isso podemos resumir essa ideia do que é uma boa história,
onde uma boa história é aquela que conquista já lá no início, que nos envolve assim no desenvolvimento e nos deixa extasiados no final. Pois se você pega uma história, provavelmente você vai ver que ela tem esse fator, que no início dela algumas coisas faz com que você quer ficar mais, quer saber mais sobre ela. E que você vai vendo também no desenrolar dela, onde vai se envolvendo nela, vai percebendo ela, vai aprendendo sobre ela, vai criando diferentes sentimentos sobre ela. E o bom mesmo de uma história cá entre nós é quando nós chegamos lá naquele final, e aquele final ele arrasa. Onde a gente já sai do cinema dizendo, uau, que filme é este que eu assisti, que filmão! E aí a gente já coloca ali nos stories, né? Para que mais pessoas possam ali se animar a assistir o filme. Isso porque aquela história, ela nos pegou. Onde também muitas vezes a gente lê um livro e a gente já indica ali esse livro, quando a gente acha ele muito bom, a gente já indica esse livro para alguém. Isso porque aquela história também nos pega. Onde a gente conta e escuta uma história e pensa que essa história tem que ser gravada, essa história tem que ser compartilhada. Isso porque a boa história tem esse poder na nossa vida de nos conquistar no início, de nos envolver em seu enredo e de no final a gente perceber e dizer, nossa, que história foi essa que eu acabei de ouvir? Que história foi essa que eu acabei de ler? Que história foi essa que eu acabei de sentir? Ou seja, esse é o poder de uma boa história. E eu não sei como acontece com vocês, mas muitas vezes comigo acontece que quando eu leio um texto, quando eu escuto uma história, eu costumo fazer uma pergunta. Quem é o autor? Já fizeram essa pergunta antes? Onde a gente está lendo alguma coisa e se pergunta quem é o autor? Quem escreveu isso? Quem pensou nisso? E aí, meus queridos, quando a gente pensa no autor, a gente começa a ter algumas coisas que ali nos envolvem em histórias e em enredos. Em pensar em histórias e também autores. Uma delas são aquelas frases da internet que no final tem assim, autor desconhecido. Ou seja, você ouviu a história, você se conectou com aquela história, se envolveu com aquela história, se encantou, mas você não sabe de quem partiu esta história. Vocês já tiveram essa experiência? Onde você lê uma frase, lê um negócio na internet, e aí no final você vê autor desconhecido. Outra experiência é o autor famoso, quando a gente nem leu direito, mas que dependendo do autor a gente já gosta. Isso porque quando o autor ele é famoso e quando a gente conhece e sabe quem é o autor, a gente já presta atenção no que ele está falando. E tem um outro tipo de história que também encanta muitos seres humanos, que são as biografias. Pois quando a gente pega uma história e ali tem uma biografia no qual a gente já simpatiza com a biografia do autor, a gente já gosta. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Isso porque quando nós nos envolvemos na história do Natal, primeiro a gente está diante de um desafio. Pois para nós é sempre um desafio falar de temas que a gente pensa que já sabe. Temas que a gente escuta toda hora, onde os temas de Natal, de Páscoa, parece que já são temas que todos já imaginam o que vem. E quando a gente está falando sobre isso,
até mesmo em todos esses elementos que eu trouxe até aqui, eu quero fazer vocês pensar em uma coisa. Primeiro, nós estamos falando sobre a história que mudou o mundo. Nós estamos falando da mais bela história de todas, que é uma história que tem a ver com a tua vida, é uma história que tem a ver com a minha vida, é uma história que tem a ver com a vida de todos nós. É uma história que no início diz que eu e vocês fomos criados à imagem e semelhança de Deus, onde os capítulos dessa história vão trazendo agora um personagem que é a nossa própria vida, a nossa própria biografia, onde o autor desta história, diante do que você vive hoje, ele pode ser um autor desconhecido, como pode ser um autor famoso. E a Bíblia usa esse termo para nos definir quem é Jesus. Lá em Atos capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz com acusação: assim vocês mataram o autor da vida. Ou seja, a Bíblia diz que quem escreveu esse enredo da vida, quem que pensou nesta história, quem é que criou esta história, quem é o protagonista, quem queria que você vivesse essa história, tem um autor e o nome dele é Jesus. Onde essa história tem um autor e o nome é Jesus. Também em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai nos dizer que conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Ou seja, nós temos um autor e consumador da fé. Onde tem alguém que escreveu, tem alguém que fez, que tem alguém que deixou essa obra pronta para mim e também para vocês, que é o autor da vida, que é o autor da fé e que é esse autor que escreveu a mais bela história de todas, a história da salvação. E quando nós chegamos neste período do ano, tempo de Advento, talvez uma das coisas que nós pensamos ou que nós deveríamos pensar é como a nossa biografia se encaixa nesta história. O que o Natal vai significar na nossa história? O que esse tempo de Advento, tempo de preparo, vai significar para nós? E assim lembramos de que esse enredo já está desenhado. Já está desenhado porque alguém, ele nos ama. Por alguém que entendeu essa ideia da vida e ele escreveu também para vocês, também para mim. Por alguém que não quer ser um autor desconhecido na nossa vida. Por alguém que na nossa biografia ele assina embaixo. Por alguém que nós precisamos conhecer a cada dia mais. E aí, gente, a gente pergunta, bom, se a história tem uma biografia, onde está Deus? Onde está esse autor nas páginas difíceis da minha história? Quando alguém errou comigo, quando eu errei com alguém, quando a história foi escrita com aqueles capítulos da história que não parecem tão bonitos assim. Talvez você tenha histórias que te envolvem e te conectam, mas talvez você também tenha uma história que te desespera, que te entristece,
Talvez você tenha histórias neste ano para contar que você fica pensando ali também na autoria do porquê tudo isso. Do porquê que essas coisas acontecem e aconteceram comigo. Eu quero, nesse instante, fazer um exercício com vocês. Fechem os seus olhos. E por um instante, pense no ano de 2025. Na tua história em 2025. Na tua biografia. E agora eu quero que por um instante você pense em um motivo de 2025 que agora você diz, isso foi uma coisa boa. Onde agora eu quero agradecer por isso. Quem de vocês lembrou algo bom? Levanta a mão. Agora eu quero fazer novamente um segundo exercício com vocês. Feche novamente os olhos. Agora eu quero que você pense em um momento de 2025 na tua história, na tua biografia, que foi muito difícil. Que foi difícil de digerir e que não foi nada bom. Mesmo sendo difícil, eu quero que você agradeça por isso. Quem conseguiu pensar em algo, levanta a mão. Queridos, se nós olharmos para a história de Jacó, personagem esse que encontramos no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 20, e a história de Jacó, ela conta que Jacó tem um sonho onde ele deita e dorme. Quando ele está dormindo, ele tem ali um sonho de que diante dele tinha uma escada que ia até os céus. E que quando ele subia, ao lado dele subiam anjos e desciam. E quando ele acorda do seu sonho, Jacó tem ali uma percepção de que Deus estava neste lugar. Ou seja, no momento em que você fechou os olhos e agradeceu, Deus estava escrevendo essa história. E nos motivos que te doeu pensar, você não escreveu ela sozinho, pois Deus estava contigo escrevendo esta história. Deus estava ali, te segurando no colo, nos momentos mais difíceis da tua história em 2025. E às vezes nós não enxergamos o autor nos momentos de euforia, porque naquele momento a gente acha que é eu, somente eu. Mas também às vezes a gente não enxerga o autor nos momentos de tristeza, porque a gente diz, cadê ele? Queridos, Deus em Jesus Cristo é o autor da nossa história. E a nossa história, ela não se resume a momentos de tristeza e alegria, mas a nossa história, ela se resume àquele Deus que escreveu, que nos deu a vida, que nos deu a fé, que é aquele que controla tudo, que é aquele que nos ama, que é aquele que na nossa biografia ele pega e ele assina embaixo, ele diz, eu estou aqui. Estou contigo. E se você chega em 2025, ao final deste ano, com páginas da tua história, que você às vezes queria ali apagar, eu te digo, isso faz parte do teu livro. Faz parte do teu livro que ainda não chegou ao fim. E que tem um autor que está cuidando muito bem disso. De fazer com que essa história acabe com o melhor desfecho possível. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Leonardo tem por vezes utilizado, eu também tenho me apropriado também dessa frase, onde ele diz, o que deu errado fui eu, mas aquilo que deu certo foi Deus, ou o Espírito Santo.
Ou seja, na nossa biografia vai ter páginas, vai ter histórias aqui que nós vamos ver que está um pouquinho mal escrito. Ali fomos nós. Mas quando você olha para esta obra completa e você vê o quanto foi boa, você vai perceber que tem um autor ali e que esse foi Deus. E esse autor não é um autor desconhecido. Isso porque nós conhecemos esse autor. E é por isso que eu confio no próximo capítulo, porque eu conheço o autor. E essa é uma realidade para a nossa vida, onde essa é uma realidade que eu quero que vocês carreguem, para que esse final de ano seja um final de ano de celebração, seja um final de ano de confiança, final de ano de louvor, de adoração a Deus, de reconhecer quem Ele é na nossa vida, para poder dizer, sim, tem um autor nesta história, tem um autor na minha história, onde nesses capítulos que eu choro, Ele não me deixa sozinho. Nesses capítulos que eu acerto, eu sei que é Ele que está escrevendo, pois eu sou dele e eu vivo para Ele. Onde eu reconheço que Ele está na minha história, construindo e escrevendo cada capítulo da minha vida. E é por isso que eu quero dizer para vocês que o Natal é tempo de nós relembrar de todas as nossas biografias que se encaixam com nome e sobrenome nos capítulos da mais bela história de todas. Mas o que nos diz a história que mudou o mundo? Como essa história é contada? O que ela nos fala? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia nos tenta resumir o que essa história quer ser para mim e também para vocês. Lá em João capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esta história bonita nos diz que no meio da nossa humanidade perdida, no meio das nossas biografias confusas, no meio desse enredo, desses enroscos de derrota, de tristeza, de pecado, de lágrimas, de culpa, de feridas, de medo, de trevas, o autor, ele selou a nossa vida com o seu amor. No momento que ele deu Jesus de presente para todos nós. E hoje eu quero que vocês experimentem isso, pois não sabemos ainda o que vem no próximo capítulo da nossa história. Mas sabemos sim o final, onde sabemos que isso custou-lhe a própria vida na cruz. E assim eu quero hoje convidar vocês a escrevermos mais um capítulo do nosso Natal, entregando a nossa biografia a Deus, que virá num menino deitado em uma manjedoura neste Natal, para assim experimentar em nossa vida a mais bela história, aonde o autor fala dele, mas ele também fala de mim, ele fala de ti, ele fala de todos nós, e que o seu Filho veio como um presente para o povo que anda em trevas. E assim, meus queridos, o tempo de Advento, ele é um convite para a gente mais uma vez refletir e dizer: quem é o autor? Quem é o autor da minha vida? No qual eu quero cada vez mais confiar nele, conhecê-lo e entregar os capítulos da minha vida, da minha história para ele escrever. Mesmo que muitas vezes os capítulos eles são difíceis e eu venha perguntar o porquê, mas que na cruz eu posso encontrar a resposta. E que assim Deus, em Jesus Cristo, possa continuar escrevendo a minha história. Amém.